Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Paulo Júnior, mas antes, eu estava procurando sobre a parte que fala, de Yahushua, que ele foi nascido de mulher, debaixo da lei. Eu achei. A gente leu no vídeo anterior, Gálatas 5, só que está em Gálatas 4, Então vou colocar aqui para vocês, para a gente ler e dar continuidade aqui, tá certo, amados? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Aí, assim tá bom, né, amados? Tá meio tortinho, mas... vou deixar assim mesmo, tá? Então, veja bem. Vamos ler aqui o Gálatas 4, né? Eu não vou ler tudo não, tá? Só vou ler até o 6. Então, vamos lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quais são os princípios elementares do mundo? A religião. Ele está falando aqui da religião. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Yahweh enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, vocês vejam bem, a fim de redimir os que estavam sob a lei, ou seja, sob a lei religião, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Yahweh enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também Yahweh o tornou herdeiro. Veja, não é mais escravo. Escravo do quê? Da lei, da religião. Vocês vejam bem. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que Yahushua, né? Cadê? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Yahweh enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então vocês vejam bem, né, que realmente está na escritura. Então ele nasceu debaixo da lei, mas ele não cumpriu a lei como atos religiosos, como a gente viu em Lucas 24, 44. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei, no livro no livro de Moisés, né? No livro da lei e nos salmos. Ele cumpriu o que era para ele cumprir, o que estava escrito para ele cumprir, para que ele nos desse liberdade de andar nele, no caminho que é ele, adorando o Pai em Espírito e em verdade. Tá certo? Então vamos aqui continuar aqui a pregação do Paulo Júnior, né? Aquele que está falando dos líderes religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, que conhecia muito bem a lei, que jejuava, né? E que as pessoas viam que ele jejuava, via que eles eram homens, né? De Deus, né? Aquela coisa toda que é tudo físico, e sendo que a nossa adoração hoje é no Espírito. Então vamos continuar. Ele obedece, ele faz tudo certinho. Então as pessoas olhavam para eles e pensavam, esse é um homem de Deus, esse aí é uma pessoa consagrada. Mas esse jovem cresceu junto com esse tipo de gente, e com certeza ele cresceu tendo uma visão errada de quem Deus é. Ele achava que Deus Ele está falando do jovem rico, tá, amados? Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, ele está falando do jovem rico, que quando ele chegou para Yahushua perguntou, mestre, né, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Yahushua falou para ele, né, ame seu pai e sua mãe, não mate, não roube, tal. Falou os mandamentos, não falou lei, falou os mandamentos. E ele disse, mas tudo isso eu tenho feito. E aí Yahushua disse, né, mas falta ali uma coisa, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e siga-me, né? E aí aquele jovem saiu triste porque era dono de muitas coisas, né? De muitas riquezas, né? Só que quando ele diz, você terá um tesouro no céu, você terá conhecimento, você andará no Espírito e terá o conhecimento no Espírito, né? Então, você veja que ele está falando, né? Que esse homem praticava tudo, ou seja, ele está falando tudo atos da religião, tudo atos físicos, né, que o Antônio Júnior está falando. Então vamos continuar. É aquele Deus que fica sentado no trono, dando ordens, sabe?
Porque se você olhar somente por essa ótica, parece até mesmo que Deus é assim. Olha, vocês vão ter que fazer isso. Ele disse a Josué, você não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita, você tem que fazer tudo o que eu te mandar, sabe? Se você olhar somente com essa visão, você vai ver um Deus que fica o tempo todo observando se a gente vai tropeçar ou não. E muitas pessoas têm essa visão, a visão de que Deus fica o tempo todo, né, com aquele raio na mão. Se você... Comercial para variar, A né? gente usa as coisas e não as coisas usam a gente, né? Se fraquejar, se você em algum momento, você que já conhece a palavra, você fizer alguma coisa que você estava acostumado a fazer antes de se converter, você vai pagar um preço muito caro, você vai sofrer todas as consequências. Veja, quando ele diz você que já conhece a palavra, não é conhece a palavra que é Yahus, mas conhece a palavra que é a Bíblia. E não fazer o que está escrito na Bíblia, que eles usam como ato da religião, você vai pagar um preço muito caro. Ou seja, aquele que se conhece a palavra se converteu, mas se converteu a quem? A Yahushua, que é a palavra? Não, se converteu à religião. Entende? Ele está falando da religião. Então vocês estão vendo que ele está falando tudo, atos da religião, atos físicos que o Pai não aceita. Vamos continuar. Não vai ter perdão para você. Sabe quantas vezes eu já vi assim, eu já pensei assim. Eu pensei, agora Deus vai fazer eu bater meu carro. Agora Deus vai permitir vir um acidente, vir uma doença. Por quê? Eu ficava muito preocupado em agradar a Deus. Com o meu estilo. Vocês vejam que ele está falando, não é de Yahweh, ele está falando de Terron, até porque ele não conhece Yahweh. Porque Yahweh não é esse Deus iracundo, pelo contrário, Yahweh é amor. O Deus iracundo é esse Deus que está aqui, que habita nos templos, que é Terron, e que se você não cumprir o que ele quer, os atos da lei, ele pesa a mão, né? Como eu já ouvi muitas vezes, até eu mesmo já falei, quando eu era do sistema religioso, olha, se fulano não vier por amor, ele vai vir pela dor. Vocês vejam bem. E sendo que Yahweh, ele nos chama para fora por amor. Entende? E Yahushua, ele está fora, chamando os seus para fora da religião. Então vocês vejam bem. E aí ele está falando que Deus vai pesar a mão, tipo, se eu não cumprir. Ou seja, se a pessoa não cumprir os atos da religião, Deus vai pesar a mão, mas não é Yahweh. Primeiro porque Yahweh não está em religião e Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. A começar por aí, né? Então vamos aqui continuar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho, segundinhos a menos. Opa, peraí. Aqui. Permitir vir um acidente, vir uma doença. Por quê? Eu ficava muito preocupado em agradar a Deus com o meu estilo de vida. E não é à toa que eu tinha isso, porque quando eu entrei... Veja, vi um acidente, vi uma doença, eles botam isso como se fosse Deus pesando a mão, né? Porque realmente esse Deus que habita aqui pesa a mão mesmo, né? Não é Yahweh. Mas se vem um acidente, tá? A pessoa sofre acidente de carro, amados. Foi Yahweh que provocou? Não. Foi alguém que dirigiu de maneira que não era para dirigir, dirigiu em alta velocidade, né? E a pessoa vai e sofre um acidente ali, mas não foi Deus, Yahweh. Foi a pessoa que foi inconsequente, né? Que foi irresponsável, dirigiu de maneira errada e causou o acidente. Então até matou outra pessoa que não tinha nada a ver com isso, atropelou pessoas porque dirigem bêbados, muitos dirigem em alta velocidade mesmo, né? E tem muitos que pagam por isso, né? Ou então Deus envia uma doença, como ele está falando, veja bem, olha o que ele está falando, Deus não envia doença para ninguém, amados. A doença vem porque nós mesmos provocamos. Ora, se a gente come uma alimentação balanceada, saudável, a gente vai ter saúde. Se a gente come alimentos que fazem mal para o nosso corpo, a gente vai ter doenças. Não é Yahweh que envia, é a gente mesmo, é a nossa escolha. Se a gente escolhe atravessar na faixa de pedestre e esperar os carros pararem e a gente atravessar, a gente vai viver. Se a gente escolhe atravessar fora da faixa de pedestre e atravessando o sinal e o sinal estando aberto para o motorista e fechado para nós,
E a gente é atropelado, foi Deus que fez? Não, foi a gente que escolheu ser atropelado, porque a gente foi inconsequente e responsável de atravessar a rua fora do sinal, né? Da faixa de pedestre, e atravessar ainda com um carro em movimento ainda, a gente resolveu atravessar a rua. E o carro nos pega, não foi, foi Deus que provocou, foi a gente mesmo que escolheu. Então vocês vejam que o que acontece basta da nossa escolha. Mas aquele aqui está botando como se fosse Deus. Vocês vejam que ele não conhece Yahweh. Ele pensa que conhece, mas não conhece. Ele serve a Terron, pensando que é Yahweh. Então vamos continuar. Veja. Para você, sabe quantas vezes eu já vi assim, eu já pensei assim. Eu pensei, agora Deus vai fazer eu bater meu carro. Agora Deus vai permitir vir um acidente, vir uma doença. Por quê? Eu ficava muito preocupado em agradar a Deus com o meu estilo de vida. E não é... Então, agradar a Deus com o meu estilo de vida. Mas qual é o estilo de vida que ele quer agradar a Deus? É o estilo de vida de cumprir atos religiosos num templo físico, numa religião. Não é o estilo de vida de você ir para Yahushua, que é o caminho, e Yahushua leva o Pai nos encher do Espírito, e o Espírito nos transformar de glória em glória por nós estarmos andando no Espírito. Mas é o estilo de vida de você andar no templo físico, de você cumprir atos religiosos. É isso que ele está falando. Até porque esse aqui é o Antônio Júnior, ele não conhece o andar no Espírito. À toa que eu tinha isso, porque quando eu entrei na igreja, eu já recebi um monte de lei, entendeu? Veja, quando eu entrei na igreja, não é quando eu passei a ser o templo do Espírito, a ser a igreja, que ele está falando na igreja, o templo físico. Então eu vou usar a igreja para a pessoa entender. Porque na verdade a igreja, amado, significa os chamados para fora. Chamados para fora da onde? Da religião, do engano. Tá certo? E a igreja é uma nação, que era o povo gentil, que são os povos brancos. Né, que é a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito. Só que aqui ele está usando a igreja, então eu vou usar a igreja para a pessoa entender. Quando ele disse, quando eu entrei para a igreja, ou seja, ele entrou para a igreja um templo físico, para uma religião. Ele não passou a ser o templo do Espírito e foi para a porta estreita, que é Yahushua, mas ele foi para a porta larga, que é a porta da religião, que leva a muitos para a perdição. Que muitos entram para essa porta para ir para a perdição. Então vocês vejam bem. Recebi um monte de coisa. Agora você não pode fazer isso mais, não pode fazer isso outro. Então, quando eu entrei para a igreja, recebi um monte de leis, ou seja, um monte de doutrinas da religião, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que não são doutrinas do Espírito. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou seja, doutrinas de homem. E o próprio apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. São doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que não tem nada a ver com a doutrina de nosso Salvador. Por quê? Porque Yahushua não veio pregar preceito da religião, de você cumprir atos religiosos. Faz isso, não faz aquilo, não. Ele veio anunciar o Pai, revelar o Pai e anunciar como nós devemos andar no Espírito. E como nós andamos no Espírito, adorando o Pai em Espírito em verdade e amando ao próximo como a nós mesmos. São esses mandamentos que ele deu e que nós cumprimos pelo Espírito que habita em nós, porque é o Espírito que cumpre o mandamento em nós. Então vocês vejam bem que é totalmente diferente do que ele está falando aqui, que ele está falando de atos religiosos. Totalmente contrário do que está na Escritura. E aí também eu não tinha conhecimento de quem Deus era totalmente. E eu li a Bíblia. E Jesus falou... ele realmente não tem conhecimento até hoje de quem é Yahweh. Porque ele pensa que Terron é Yahweh. E ele lia a Bíblia. Porque a Bíblia para eles é a palavra de Deus. Mas na verdade a palavra é Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Cada palavra, né, difícil, dura para os fariseus. E eu pensava, meu Deus... eu estou encrencado, o que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás, não quero isso para mim não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás, a própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. É o que diz a palavra. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Isso está escrito, acho que em Hebreus 10:39. Né? Hebreus 10:39. Então vamos ler aqui, eu acho que é isso. Eu fiz até uma capa, né?
do meu vídeo com esse versículo. Eu acho que é Hebreus 10, 39. Vamos ler. Vamos ver se é isso mesmo? Veja bem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Veja bem, amados, eu gravei, é porque eu também fiz uma capa, né, com esse versículo. Mas vamos ler aqui, você vê que ele está falando que nós não somos dos que se retrocedem, mas ele está falando no sentido de ir para uma religião, de entrar na igreja e cumprir os atos religiosos. Mas o apóstolo não está falando disso, o apóstolo está falando o contrário. Para você sair do físico, da religião e andar no espírito. Então vocês vejam bem, vamos ler aqui Hebreus 10. O que está escrito em Hebreus 10, amados? Vamos ler. A lei, que é a religião, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Vocês vejam o que o apóstolo Shaul está falando. Está falando que não adianta fazer sacrifícios da lei repetidos anos após anos, né? Para aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, porque a lei, a religião não consegue isso. Mesmo fazendo práticas ano após ano, ali aquela coisa repetida, ela não aperfeiçoa ninguém. Vocês vejam bem. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Veja que ele está falando de qual sacrifício? Sacrifícios da lei, da religião. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Disse para quem? Para Yahu. Veja, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Veja, Yahu não se agrada de holocaustos e ofertas pelo pecado. Vocês vejam bem, não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahu. Veja, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, religião. Vejam bem. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E Yahushua disse isso: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, ele cancela o primeiro pacto, a primeira aliança que era no físico, baseado na lei, religião, atos religiosos, para estabelecer o segundo. O segundo é o quê? O segundo pacto, a segunda aliança, que agora é no espírito. Não é no físico, mas no espírito. Vocês vejam bem. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos separados, purificados, por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas. Veja, pelo sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas, não é oferecido toda de ano em ano, ele se ofereceu. Olha, Yahushua morreu hoje, então ano que vem ele vai morrer de novo, e ano que vem de novo. Não, o sacrifício dele foi por uma vez por todas, amado. Ele morreu no madeiro uma vez por todas, para nos dar liberdade nele, de andar nele, adorando o Pai em espírito, em verdade, andando em espírito. Vocês vejam bem. Oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Veja bem, está falando de religião. Deveres religiosos,
repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Vejam bem. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, qual sacerdote que ele está falando? É Yahushua. Tá? Acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Yahweh. Veja, ele ofereceu um único sacrifício. Ele não se ofereceu várias vezes. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Yahweh. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Quem são os inimigos de Yahushua? Os líderes religiosos, que pregam contra o sacrifício dele, que ainda continuam pregando a lei, a religião. E sendo que ele aboliu a lei, ele pregou no madeiro. Ele nos deu a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, para que nós não pudéssemos mais cumprir atos da lei, mas vivêssemos andando no espírito, no caminho que é Yahushua. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem. Então vamos lá. Porque por meio de um único sacrifício, veja, único sacrifício, ele está dizendo de novo, único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre que estão sendo purificados. O Espírito de Yahweh também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei os meus mandamentos em seus corações e as escreverei em suas mentes. Aqui é meus mandamentos. Porque os mandamentos se resumiram em 2. Amarás a Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Tá? E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. No Santo dos Santos, ou seja, no Espírito, no secreto ao Pai, no Espírito, no entendimento. Pelo sangue de Yahushua. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele nos abriu um novo caminho, que é no Espírito, mediante abrir o véu, que é pelo seu corpo, o corpo de Yahushua. Tá certo? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Quem é o grande sacerdote? Yahushua. Sendo assim, aproximemo-nos de Yahweh com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Qual é a água pura? A água que é Yahushua, que nos lava, amados. Veja bem. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que nos professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Quais são as boas obras? As obras da lei, as obras da religião, de dar dízimo de oferta no templo físico, de ouvir um líder religioso, de fazer jejum ato físico, de se batizar ato físico. Não, amados. As boas obras são as obras do amor ao próximo. É disso que ele está falando. As obras do amor ao próximo. Não deixemos de reunirmos como igreja. Veja. Esse aqui, os líderes religiosos usam esse versículo para deturpar. Para falar, não deixemos de ir à igreja, de adorar a Deus no templo físico. Não é isso que está falando. Veja. Não deixamos de reunirmos como igreja, porque nós somos a igreja, templo físico, segundo o costume de alguns. Alguns que estavam deixando de se reunir no espírito, no entendimento e voltando para o físico, para o templo físico. É isso que o apóstolo está falando. Não deixamos de reunirmos como igreja, como templo do Espírito, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajando uns aos outros do Espírito, do entendimento, de andar no Espírito, amados.
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se continuarmos a pecar, ou seja, nós conhecemos a verdade de andar no espírito e voltamos para o físico, para a religião, já não resta sacrifício pelos pecados. É isso que o apóstolo está falando. Isso é muito grave. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Veja, quem são os inimigos de Yahweh? Os líderes religiosos que pregam o contrário do que está na Escritura. Vocês vejam bem, amados. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual é a lei de Moisés? A religião. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do filho de Yahweh, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele purificou e insultou o Espírito da graça? Veja que ele está falando aqui dos líderes religiosos, aqueles que insultam, eles que negam o sacrifício de Yahushua, pregando a lei como se fosse graça. Amados, isso é muito sério. Vocês vejam bem. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui ele está falando daqueles que andam no espírito, que foram perseguidos por aqueles que andam no físico, pelo sistema religioso. Vocês vejam bem. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Yahweh, recebam o que ele prometeu. Veja. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá pela fé. O quê? É não pelo que vemos, mas pelo que cremos, no Espírito. Veja bem, tem um versículo que ele fala, né, que eu esqueci até onde está escrito. Nós vivemos por fé e não por vista. Não pelo que vemos, indo a um templo físico, adorando um templo físico, dando dízimos de oferta, ouvindo um líder religioso, mas nós vivemos por fé, crendo que nós somos o templo, que Yahushua é o pastor. Entende, amados, a diferença? Veja bem. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, ou seja, no Espírito. E se retroceder, não me agradarei dele. Veja, se retroceder, se sair do Espírito e retroceder e ir para o físico. É isso que o apóstolo está falando. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Ou seja, nós não somos dos que retrocedem, ou seja, dos que saem do espírito e voltam para o físico. Tá? É isso que ele está falando. E são destruídos, porque aqueles que saem do espírito e voltam para o físico são destruídos. Mas dos que creem são salvos, ou seja, dos que creem e continuam e permanecem andando no espírito até o fim, permanecendo no Espírito e permanecendo no Filho, no que Yahushua nos ensinou. É isso que o apóstolo está falando. Mas o Antônio Júnior está falando aqui, esse versículo, dando base de que ele não são dos que retrocedem, que ele tem que permanecer aqui na igreja, né? Sendo convertido na igreja. Quando eu entrei na igreja, ele está falando sobre isso, sendo que o apóstolo está falando ao contrário, de sair do templo físico e ser o templo. Vocês vejam bem. Vamos voltar aqui só um pouquinho para ver o que ele vai falar aqui. Ó. Eu estou encrencado. O que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás. Não quero isso para mim, não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás, a própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. É o que diz a palavra.
Mais Então, ou menos. diz, é o que diz a palavra, mas ele está usando isso no contexto de praticar atos da religião, de estar na igreja, de se converter, ir a uma igreja, entendeu? Entrar na igreja e praticar atos da religião. E sendo que o apóstolo ele falou isso, nós somos dos que retrocedem, no sentido de nós estamos no espírito, então nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, ou seja, daqueles que saem do espírito e vai para o físico, para a religião. Mas nós somos dos que são salvos, do que permanecem e são salvos. Tá certo? Permanecem em quê? No espírito, andando no espírito e permanecendo no caminho que é Yahushua e andando conforme Yahushua nos ensinou, como está escrito na escritura. Tá certo, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.